Agora sim, estamos ao vivo. Beleza, ao vivo é demais, né? Online. Pessoal, quero agradecer a presença do pessoal que está se inscrevendo aí, que se inscreveu, que está entrando aí no site. A gente já está vendo as pessoas entrando pouco a pouco. E agradecer a presença e por ter aceito o convite do Bernardo Egas, que é secretário municipal de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio, também é presidente da Associação de Secretários de todas as capitais do Rio de Janeiro na área de meio ambiente. Eu estava falando com o Egas agora, offline, que é a primeira vez nos nossos eventos da associação que a gente toca nesse assunto de meio ambiente, de direito ambiental, de trabalho na área ambiental. A gente nunca tinha feito essa experiência, mas acho que existe uma demanda dos estudantes de direito, muita gente que quer trabalhar com o direito ambiental, que quer trabalhar com essa área ambiental, ou que quer ser ativista, ou que quer... né? Então, acho que é uma excelente oportunidade aí da gente conversar. O Egas, principalmente, a formação dele é em gestão pública, e é servidor público da Prefeitura do Rio, e ele fez a lei da formação em direito pela PUC do Rio de Janeiro, onde a gente se conheceu na época aí do movimento estudantil. O Egas foi importante aí nesse trabalho do movimento estudantil. Ele, logo após, ele fez essa formação em gestão pública para trabalhar em órgãos públicos, como a Prefeitura do Rio, e agora está gerindo a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Então, todas as perguntas que vocês tiverem sobre o dia a dia da Prefeitura, do meio ambiente, como é que funciona, vocês mandam pelo chat, como a gente tem feito sempre, e a gente faz esse bate-bola com ele ao final. Quero agradecer muito a você, Egas, pela disponibilidade, dizer que a gente quer iniciar junto essa trilha aí na Estácio. A Estácio está fazendo 50 anos agora em julho. A Estácio começou, para você ter uma ideia, em 1970, com 30 alunos de direito, 30 alunos. E hoje a Estácio tem 40 mil alunos de direito, fora a IBMEC, que a gente acabou de comprar aí agora recentemente, no mês passado. Então, isso vai aumentar ainda mais o número de alunos de direito da Estácio. Então, e nós temos pouco sobre direito ambiental, pouco sobre esse trabalho de meio ambiente. Então, acho que a gente tem que entrar mais forte nisso. Você pode aí nos ajudar nesse trabalho. Eu vou passar a palavra para você, e aí... Cortou um pouquinho aí no final, Vitor. Desculpe, eu que tirei o som, eu me diminuí para você ter a tela e falar com os alunos diretamente, e pouco a pouco, quando os alunos forem fazendo pergunta, a gente vai passando as perguntas para você. A palavra é sua, Egas. Muito obrigado. Obrigado. Primeiro, agradecer muito o Vitor, né? Eu fico muito à vontade de estar aqui conversando com ele, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, desde a época lá do movimento estudantil, como ele falou. Ele é muito atuante sempre na Estácio, defendendo a bandeira da Estácio sempre, defendendo a qualidade do ensino na instituição dele. Eu, pelo lado da PUC, a gente tem um grande amigo comum, que é o Marcelo Queiroz, que foi presidente do DCE da PUC, eu sempre estive ao lado dele. Na época lá da faculdade, a gente se envolvia muito nesses grandes congressos, também eventos esportivos também, né? No caso do direito, os jogos jurídicos, que era uma paixão lá minha de trás, muitos amigos que a gente fez em diversas faculdades. Aí tive essa formação no direito, depois fui fazer pós-graduação, né, na área de gestão pública, fiz MBA também, diversos cursos para ir me aprimorando. Sou servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Decidi dedicar minha vida a cuidar da nossa cidade. E Vitor sabe, né, o nosso prefeito é um homem de Deus. E agora, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente fez agora a inauguração de um grande evento que a gente fez na Lagoa, que a gente está fazendo uma força-tarefa para cuidar da Lagoa. Ele esteve lá e ele falou comigo: Bernardo, só pode ser Deus que te colocou nessa função assim tão abençoada, né, de gerir a questão ambiental da cidade mais linda do mundo. Então, uma responsabilidade muito grande. Eu fico muito orgulhoso de estar nessa posição. Fico sempre também com muita humildade de sempre querer aprender mais, fazer o melhor possível. São muitos desafios. O Rio é uma cidade que tem muitos problemas na área ambiental, mas também tem uma capacidade muito grande
de criar soluções, né? Uma capacidade muito grande de reação, um corpo técnico muito bom, especialmente ali onde eu estou hoje, né, na Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem servidores fantásticos, eu aprendo a cada dia com isso, e o Vitor é um grande parceiro, o Vitor é o responsável por toda a captação da prefeitura, então, nesse momento de crise, a função dele ganha ainda mais importância, ele faz toda a gestão das verbas federais que vêm, tanto os fundos vinculados para a saúde, para a educação, quanto também na questão ambiental, a gente tem procurado entender melhor todos esses fundos, esses recursos, inclusive os internacionais, que a gente pode estar trazendo para o Rio de Janeiro. Eu acredito que nessa crise, né, com essa pandemia, a questão ambiental tomou ainda mais importância, né? A gente tem visto cada vez mais o meio ambiente está inserido nos principais fóruns de debate. A gente sabe que o vírus se iniciou por uma questão ambiental. Os mercados de animais vivos lá na China são animais silvestres que na natureza raramente se encontrariam e que ficam amontoados em mercados de animais vivos, né, com aqueles vírus interagindo de uma forma que eles nunca fariam naturalmente. Então, isso acaba provocando algumas mutações até o momento em que um vírus é capaz de entrar no ser humano e causar esse problema todo que a gente viu. E também a destruição dos habitats naturais tem provocado cada vez mais viroses desse tipo, né? O coronavírus não é o primeiro caso desse tipo, não vai ser o último. Então, a gente tem que endereçar esse assunto da questão ambiental, da pauta ambiental, das mudanças climáticas também. A gente acha que tudo que é necessário para vencer uma pandemia também são as ferramentas necessárias para lutar em relação às mudanças climáticas, a questão da integração, a questão de ser um problema global que tem que ser visto de forma global. Então, eu estava conversando antes com o Vitor, que as pessoas têm perguntado, né, numa questão mais prática, de tentar entender o dia a dia da secretaria, o que uma cidade pode fazer na questão ambiental. Então, lá na Secretaria de Meio Ambiente, são aproximadamente 200 servidores que nós temos diretos que trabalham na Secretaria, mas todos os mutirantes que trabalham nos nossos programas de reflorestamento, hortas cariocas, conservando rios. Então, é um exército de gente, né, que trabalha nessa cidade inteira, protegendo o meio ambiente. Primeiro, começando dentro da Secretaria, tem uma área muito importante, que é a área de licenciamento. Então, o licenciamento todo da cidade, quando não são coisas de grande impacto, que necessitam de estudo de impacto ambiental, tudo que precisa de EIA-RIMA é licenciado no Estado, sempre precisa de audiência pública e tem que passar pelo INEA, mas o que não é necessário é EIA-RIMA, a gente licencia, a maioria das outras coisas a gente licencia em âmbito municipal lá na Secretaria de Meio Ambiente. Então, questão de posto de gasolina, construções, autorizações para remoção de vegetação quando é necessário, e isso gera uma medida compensatória para o requerente conseguir fazer a remoção da vegetação, ele tem que plantar muito mais do que ele retira. Então, tem essa área de licenciamento que é separada com os técnicos específicos em cada coisa. Então, tem técnicos que analisam a questão de esgoto, outros que analisam questão de poluentes, outros de armazenamento de combustíveis. Então, são diversos especialistas que trabalham juntos para analisar esses casos. A gente sabe que a atividade humana provoca alguns danos ao meio ambiente e essa área é uma área de controle ambiental. A gente tenta minimizar o impacto das atividades e tentar também sempre compensar o impacto para ter um benefício, né, que compense o impacto e deixe um benefício maior ainda. Então, essa área de licenciamento é muito forte. Tem uma outra de fiscalização. Então, depois que a atividade é licenciada, esse processo vai para a fiscalização para fazer um acompanhamento. Todas as condicionantes que foram impostas pelo licenciamento têm que ser acompanhadas depois pela fiscalização. Então, são 4 gerências espalhadas na cidade que fazem a fiscalização de todas essas atividades. Na fiscalização também tem uma área muito importante que é a patrulha ambiental. A patrulha é uma parceria dos fiscais do meio ambiente junto com a Guarda Municipal, o grupamento de defesa ambiental. Para ter uma ideia da atuação da patrulha ambiental, no ano passado foram feitas 4.000 operações da patrulha, 4.000. E ela é bem dividida, 2.000 operações de resgate de animais silvestres,
Então, quando o cidadão encontra um jacaré, uma capivara, uma ave ferida, ele pode ligar no 1746 e a patrulha ambiental vai imediatamente fazer esse resgate quando é animal silvestre. E a outra metade, 2.000 atendimentos em operações que podem ser denúncias de diversos tipos, Vitor. Pode ser lançamento irregular de esgoto, uma remoção de vegetação sem autorização, algum tipo de invasão em área de proteção integral. E a gente tem uma demanda muito intensa, porque existe essa pressão na cidade sobre essas áreas verdes. Para vocês terem uma ideia, 1/3 do território da cidade são áreas de proteção municipais, são parques municipais protegidos, 1/3 da área da cidade. E se você considerar também as áreas estaduais e federais, é metade da cidade. Então, metade da cidade são áreas protegidas. É um trabalho muito árduo nosso, realmente muito difícil. A gente tem uma área de monitoramento por satélite que avalia todas as imagens, no antes e depois, para avaliar quais áreas estão sofrendo essa pressão, mas a gente também não consegue, apenas com a estrutura do meio ambiente, deflagrar operações e acabar com todo tipo de problema. Então, a gente tem que contar sempre com a ajuda da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e de outros órgãos que têm mais força para entrar numa situação de mais perigo. Então, o meio ambiente é a vítima na história. A gente observa, noticia o fato, encaminha para alguma autoridade poder fazer, até se for o caso, uma demolição. Então, é uma área muito sensível nossa, a da patrulha, que tem essas duas vertentes, a questão da fiscalização de corte de vegetação, de supressão vegetal, de invasões e também do lançamento de esgoto. Temos feito diversas multas. Agora fizemos uma operação semana passada na Lagoa da Barra, condomínios que estavam desligando ações de tratamento de esgoto para lançar esse esgoto diretamente na lagoa. Então fizemos uma multa lá nessa semana. Na Lagoa Rodrigo de Freitas a mesma coisa, fizemos a operação junto com a Fundação Rio Águas para identificar essas ligações irregulares na rede pluvial. Fomos até a Gávea, seguindo os rios que vão desaguar na lagoa, encontramos na Gávea condomínios e até um estabelecimento comercial também, que estava irregular. Então, é um trabalho intenso que a gente faz na patrulha, são servidores fantásticos que se dedicam em plantões de 24 horas e orgulham muito a nossa secretaria. Apesar de todo problema que a gente vê na cidade, a gente tem esse trabalho intenso tentando sempre dar uma resposta, né? Uma área também da secretaria que é a área de monitoramento, então monitoramento da qualidade do ar, qualidade da areia, monitoramento da biodiversidade da cidade, tudo isso é feito com servidores técnicos, que agora na pandemia, por exemplo, a gente tem um fato que é importante dizer, né, da qualidade do ar. A gente viu uma redução de 60% no particulado no ar na cidade. O particulado é muito nocivo à saúde, esse particulado no ar, chegando a um pico de 77% em Campo Grande. Então, é uma redução muito significativa. E isso a gente vem vendo sempre nos nossos boletins. Fazemos também um boletim da qualidade da água da Lagoa Rodrigo de Freitas. São mais de 200 boletins por ano que nós fazemos acompanhando aquela qualidade e principalmente o oxigênio na água. Porque se o oxigênio cai muito, a gente sabe que pode ter uma mortandade, é muito importante agir rápido. Porque quando o peixe morre, ele vai apodrecendo aquela água em volta e mais peixes morrem em decorrência disso. Então, a gente tem que retirar muito rapidamente se algo acontecer. Graças a Deus, no período aí dos últimos 2 anos, que é o período que nós estamos aí trabalhando, não houve nenhuma mortandade lá na lagoa, mas é muito importante esse monitoramento continuar. Uma área muito forte da Secretaria é o reflorestamento. Então, nós temos os técnicos do reflorestamento que trabalham junto com todos os multirantes, e são aproximadamente 500 multirantes, Vitor, que trabalham em 60 pontos da cidade. Eles implantaram essas florestas e hoje fazem uma manutenção dessas florestas. Onde tem o trabalho dos multirantes, não tem invasões, não tem desmatamento, não tem deslizamento quando ocorrem as chuvas, porque esses multirantes moram ali na comunidade e tem um efeito também de educação ambiental. Eles têm essa capacidade de falar com os moradores, impedir invasões e mostrar a importância
dessas áreas para a cidade. O projeto Mutirão Reflorestamento vai completar esse ano 34 anos, é a minha idade, 34 anos de projeto. Então, é muito importante que é um projeto que, gestão atrás de gestão, os prefeitos tiveram a sabedoria de manter esse projeto que mudou a paisagem do Rio de Janeiro. Você vê diversos locais antes e depois do mutirão, e realmente a gente tem as fotos, né? Fizemos até um livro comemorativo, essas fotos do antes e depois, e com 10 milhões de mudas plantadas em 33 anos, isso mudou a paisagem do Rio. Hoje são 500 pessoas, 500 mutirantes que moram nessas comunidades, fazem toda essa manutenção e ampliação dessas áreas. Então, um projeto muito importante, já super premiado da Prefeitura. Tem um outro que é o Conservando Rios, também nas comunidades, principalmente na Zona Oeste, que é um programa que retira resíduos sólidos das calhas dos rios dessas comunidades para prevenir inundações. Então, também são aí muitas pessoas trabalhando como mutirantes nesse projeto. Um outro projeto que é o Hortas Cariocas. É um projeto de segurança alimentar. Nós temos 42 hortas em comunidades, e essas hortas, antes da pandemia, metade da produção era doada e outra metade o hortelão poderia vender para ter uma renda dele, além de uma pequena bolsa que ele recebe da prefeitura. E agora, com a pandemia, essa crise toda, nós determinamos que toda a produção fosse doada nesse período para ajudar as comunidades, e estamos ampliando a capacidade de produção das hortas e introduzindo também a aquaponia. A aquaponia são os peixes também, para colocar proteína nessa dieta. Então, são tanques com os peixes, e a água do tanque com o excremento do peixe passa para irrigar essa horta toda, que já vem uma água adubada naturalmente. Então, todos esses mutirantes trabalham nesses 3 programas, apoiando as políticas públicas da cidade do Rio de Janeiro. E é interessante dizer que 60% das famílias desses mutirantes têm apenas essa renda. Então, 60% da família inteira desse mutirante que trabalha no programa tem apenas a renda da bolsa que ele recebe da prefeitura. Então, é um programa também social, é um programa que eu chamo socioambiental, que eu acho que é o mais bacana, né? A gente conseguir dar uma função para a pessoa fica orgulhosa ali, uma atividade super útil para a comunidade que ela vive, ela está contribuindo ali na região que ela mora, e está também beneficiando sua família ali, trazendo uma renda para casa, que não é muito, mas é uma atividade digna ali que a pessoa tem. Em relação aos recursos hídricos, né, eu acho que é um grande problema da cidade hoje a poluição dos nossos rios, lagoas e praias também. E a gente precisa deixar clara essa divisão de competências, né? O saneamento é uma questão estadual. Tem uma empresa estadual que é responsável pelo saneamento da cidade, e a gestão das lagoas da cidade também é estadual, com exceção da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é a única lagoa da cidade com gestão municipal. Por isso que eu falei inicialmente, nós fazemos aqueles boletins todos, fazemos aquele monitoramento da Lagoa Rodrigo de Freitas. As lagoas da Barra têm um problema gravíssimo, tem essa questão de competência estadual, tem a questão da Companhia Estadual de Saneamento, e é muito duro esse debate, né? É difícil a gente entender até que ponto a gente pode avançar. Então, a cidade do Rio de Janeiro tem uma capacidade de fiscalização, então a gente pode fiscalizar tanto os condomínios que despejam esgoto irregularmente na lagoa, alguma ligação, alguma parte da rede da cidade que esteja extravasando, tudo isso a gente atua sempre multando nesses casos. Mas a capacidade de investimento para solucionar o problema é uma capacidade que tem que partir do Estado, né? Então, a gente fica sempre nessa esfera de conflito de competências. Mas, para não deixar sem resultado, sem ação, nós fizemos agora uma parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, feitada nessa área, e estamos estudando toda a prática de fiscalização possível no mundo, para a gente ampliar a capacidade de fiscalização com os protocolos mais avançados que existem. Porque antes o que a gente fazia era simplesmente pegar um barquinho, ir de madrugada na lagoa para ver se o condomínio estava lançando o esgoto ou não. Então, é muito difícil você pegar uma situação dessa. Então, já existem protocolos mais avançados no mundo. Você pode, por exemplo, calcular a quantidade de pessoas em um condomínio
e a quantidade de lodo que aquela estação de tratamento tem que gerar para tratar esse esgoto todo. E o condomínio tem que destinar esse lodo para algum aterro, né? Tem que ter um manifesto de resíduo, que a gente chama. Então, a gente está estudando, Vitor, até pedir tua ajuda depois, para a gente formar essa nova concepção de mais ou menos uma inversão do ônus da prova, né? A gente fala assim, ó, se você não tem um manifesto de resíduo para a quantidade de lodo suficiente, para a quantidade de pessoas que tem no teu condomínio, a tua estação não está funcionando direito, você vai receber uma multa. Então, é diferente de você constatar o lançamento de esgoto naquele local. Muitos condomínios acabam desligando a estação por questão de economia de energia ou alguns o problema de barulho que a estação faz, que é um absurdo, né? Então, a gente precisa ter essa fiscalização mais firme, com os protocolos mais avançados possíveis, talvez com propostas de mudança da legislação para ampliar um pouco a capacidade do município de agir nesses casos. A gente está contando com a ajuda da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária nessa questão e vamos avançar também para fazer algumas propostas, né, atuar de forma propositiva, provocando o Estado nas soluções necessárias. Em relação à Lagoa Rodrigo de Freitas, como é a única de gestão municipal, nós estamos com uma grande força-tarefa para resgatar a lagoa. Então, nós temos já iniciamos, né, inauguramos agora os decks do entorno da lagoa, reformamos os decks, são 7 no entorno, eles estavam totalmente vandalizados, com as madeiras quebradas, até perigoso. Então, agora os decks estão todos renovados, estamos acabando de inaugurar os últimos agora. A questão da vegetação toda do entorno da lagoa, também tinham muitas árvores com pragas, inclusive árvores mortas até. Nós estamos fazendo todo esse cuidado das que estão mortas retirar, porque podem até machucar alguém ou cair em cima de um carro. Então, estamos retirando as mortas, plantando novas árvores nativas, cuidando daquelas que estão com pragas, fazendo todo esse manejo da vegetação do entorno. E uma outra etapa que é de fiscalização junto com a Rio Águas, de todos os rios que vão desaguar ali na lagoa. Então, também é uma atividade intensa ali de fiscalização, de abrir essa rede pluvial e entender onde estão as ligações irregulares também. Um projeto final, Vitor, que aí contar aí para as pessoas que estão nos seguindo, né? A gente está com uma audiência legal, todo mundo aí participando, podem ir mandando perguntas que depois o Vitor vai organizar. É importante dizer, esse projeto que o Vitor tem me ajudado muito, da despoluição da lagoa, que é um sonho nosso. Algumas pessoas, Vitor, até às vezes criticam, você está sonhando, isso é uma coisa muito difícil, pode ser que não aconteça, mas a gente tem que deixar claro que a gente está sonhando, mas não está deixando de fazer nada que a gente tem que fazer. Então, a gente está mantendo todo o trabalho e estamos com um desafio muito grande, que é o da despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente está seguindo um projeto da própria UFRJ, o professor Rosman é uma autoridade no assunto, e ele afirma, né, os especialistas afirmam que para você despoluir a lagoa, você tem que ampliar a capacidade de troca dela com o mar. Então, ela é uma lagoa, né, salina, ela é uma laguna, ela tem essa ligação com o mar, sempre existiu, só que hoje ela o canal é muito assoreado, né? Então, você precisou fazer um prolongamento do canal no fundo do mar, para você evitar que a onda carregue essa areia toda para a boca do canal, que é pequeno, o canal é pequeno. Você não pode alargar o canal por questão de tombamento, questões paisagísticas. Então, uma solução seria um enroncamento, né, esse pier para o fundo do mar. E a outra solução que a gente identifica, que é menos impactante, né, visualmente, seriam os dutos afogados. Então, seriam 4 dutos saindo do final do Jardim de Alá, perto da Vera Soto. Seria feito um buraco ali de 15 metros, os dutos entrariam debaixo da terra, sairiam a 200 metros da costa, no mar, e a troca seria feita apenas com a maré. Então, 2 vezes por dia a gente tem troca de maré, em 30 dias, 90% da água da lagoa estaria limpa. Então, na verdade, a Lagoa Rodrigo de Freitas não tem tanto esgoto hoje caindo nela. Isso é um problema muito das lagoas da Barra. A Lagoa Rodrigo de Freitas está ali em um anfiteatro de montanhas que, quando vem uma grande chuva, todo aquele material do solo dessas montanhas todas, das ruas, acaba indo para a lagoa. Então, ela é uma lagoa que tem muitos nutrientes e não consegue ter uma troca natural com o mar. Então, esse é o grande problema dela. Tem outras questões também que nós estamos
estudando na questão de saneamento, relacionado, por exemplo, ao emissário de Ipanema. É um problema grave também. Esse emissário foi construído muitos anos atrás, em uma época que estava adequado, né, para a cidade da época, para a legislação que vigia a época, mas hoje ele está totalmente inadequado. Ele tem um gradeamento que permite a passagem de fralda, de absorvente, de todo tipo de coisa, e para solucionar o problema, acabaram colocando um triturador no final desse gradeamento, que acaba provocando a emissão de muito microplástico no oceano, que é um problema gravíssimo que a gente tem que enfrentar. Então, também com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, com o UFRJ, com os técnicos especialistas, nós estamos trabalhando para fazer toda uma perícia, uma análise técnica do problema do emissário de Ipanema, para apresentar também de forma propositiva as soluções que nós entendemos necessárias para resolver esse problema. Não podemos ficar lançando microplástico no oceano mais. Participei agora de um evento chamado The Ocean Day. O Dia do Oceano foi criado aqui no Rio de Janeiro, Vitor, em 2012, naquela Rio+20. Foi criado o Dia Mundial do Oceano, e aí, para comemorar essa data, tem um evento acontecendo online também, se as pessoas quiserem participar e acompanhar, que se chama The Ocean Day. Eu participei ontem da abertura desse evento. É um evento que discute essa questão do oceano, que é muito importante também. A competência do município vai até ali a areia, né? Mas tudo que é lançado no oceano tem a ver também com o lixo que é produzido na cidade. Então, a gente tem que entrar também nessa discussão. Para dar uma resumida aqui, para depois a gente começar esse bate-papo e ir para as perguntas, dizer também um pouquinho do CB27, né? O CB27 é o fórum que reúne os secretários das capitais brasileiras. Ele foi criado também em 2012, no Rio de Janeiro, e aí todo ano, né, ele vai passando para outras cidades para fazer essa coordenação do fórum, e esse ano a gente conseguiu trazer de volta para o Rio. Então, me tornei presidente do fórum, é uma honra também, né, falar capitais todas do Brasil, e a gente ter essa capacidade de integrar as capitais. Então, esse ano é o ano da biodiversidade, a ONU determinou como o ano da biodiversidade, e o CB27 está alinhado com isso, e a gente lançou também agora, na Semana do Meio Ambiente, lançamos um programa nacional chamado Bandeira Verde. Então, Bandeira Verde é um grande intercâmbio de espécies raras entre as capitais. Então, nós vamos identificar quais capitais têm as espécies em extinção. No Rio de Janeiro, vamos fazer no Bosque da Barra, já começou uma grande reforma para a gente abrigar o programa e fazer um grande viveiro de espécies raras, em parceria com o Jardim Botânico, tem muita expertise nisso, e a gente vai espalhar pelas capitais essas espécies para ir retomando essa vida e para que a gente não perca algumas espécies tão importantes. Então, só para dar um exemplo da guarajuba, a guarajuba é uma espécie nativa aqui do Rio de Janeiro. Ela estava num tratado muito importante, ambiental, antigo, de 1857. Ela foi identificada nesse tratado e desde 1932 ela não era vista na natureza. Só haviam 2 exemplares no Jardim Botânico. Então, ela era considerada extinta. Até que, em 2005, um técnico do reflorestamento da prefeitura olhou lá no livro e falou: não, essa espécie aqui eu conheço, lá em Guaratiba. Aí os caras: não é possível, isso aí está extinto desde 1932. Aí, não, mas tem lá em Guaratiba tem uma dessa. Aí ele levou os especialistas lá em Guaratiba, identificaram 2 exemplares lá, e aí começaram a coletar as sementes dessas matrizes, né, produzir nos viveiros, e aí a gente começou a reintroduzir também no reflorestamento da cidade. E eu tenho conversado muito com secretários das outras capitais, e tem esses casos pelo Brasil inteiro. Então, são espécies que a gente tem, assim, estão consideradas extintas. A gente tem poucos exemplares na natureza e pouca gente faz alguma coisa sobre isso, né? Então, a gente está agora com esse programa Bandeira Verde para salvar essas espécies e poder disseminar elas pelo Brasil. Também é importante dizer que mesmo a espécie que existe no Rio de Janeiro e existe, por exemplo, em João Pessoa, é importante a gente fazer essa troca de sementes,
porque isso promove um fortalecimento genético da espécie. Então, um pau-brasil, por exemplo, eu trazer as sementes lá de João Pessoa para plantar aqui e mandar as daqui para lá, também é muito importante para fortalecer a espécie e ajudar nessa pauta da ONU desse ano, que é a pauta da biodiversidade. Então, um programa muito importante que nós estamos fazendo também no CB27. Eu fiz essa abertura, Vitor, de uma forma assim, mais prática, né, do dia a dia da Secretaria, dos desafios que nós vivemos lá. Estou muito à vontade aqui de falar com um grande amigo e queria aí ouvir um pouquinho você também e ver como que você media as perguntas e tudo. Eu estou vendo que tem bastante gente aí na sala com boas perguntas. Olá, Egas, está muito bom, tem muita pergunta, sim. Eu vou começar com umas perguntas introdutórias, que eu ia perguntar para você o seguinte: pelo que eu pude perceber, o maior trabalho aí do advogado na área ambiental com relação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente está na questão do licenciamento, né? É a questão dele pedir o licenciamento, ou quando o licenciamento é negado, ele ter que iniciar um processo administrativo na prefeitura, é isso? Tem a questão do licenciamento, né, que requer muito esse papel do advogado de direito ambiental especializado nisso. Não é uma coisa simples. Tem diversas coisas que têm competências concorrentes, que você encontra legislação federal, estadual, municipal. Não é uma coisa tão simples. Tem resoluções também da secretaria que você tem que conhecer, né, coisas específicas. E também tem um papel muito importante do advogado, né, dessa área ambiental, que é em relação às multas, né, os recursos de multas. Então, a gente tem uma produção grande de multas ambientais ao longo do ano, e esse advogado ele entra de uma forma muito decisiva para esses requerentes, para essas pessoas que foram multadas, para fazer esse debate em relação a essas multas, né? E é nesse ponto que eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe que na tabela da OAB, uma tabela de referência, né, de valores de anuidade, de valor de anuidade, não, de que se cobra do cliente, apenas uma referência, um valor mínimo, né? O valor mais alto da tabela são os processos administrativos e não os processos judiciais. Então, esse fato de iniciar um processo administrativo na secretaria, ele é talvez o mais caro para o cliente. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: é muito grande o número de judicialização das questões, por exemplo, quando vocês não a permitem o licenciamento, ou quando vocês dão uma multa, isso se resolve muitas vezes no processo administrativo, ou você percebe que muitas vezes isso vem através da justiça? No licenciamento, geralmente, é dentro do processo administrativo, né? Eu imagino que os requerentes respeitam muito essa também, um pouco da discricionalidade que o poder público também tem de entender o que é positivo ou não para uma cidade, né? Então, a gente tem também, assim, as licenças não vinculam o poder público a fazer renovações da licença eternamente, né? Se em determinado momento o município entende que uma determinada atividade não é mais desejada, a gente pode, inclusive, negar uma renovação daquela licença. Isso geralmente se resolve no processo administrativo. Não são muitos processos judiciais que a gente tem do requerente contra o município em relação ao licenciamento. O que existe, às vezes, assim, muita demanda do Ministério Público para ter acesso, né, aos processos, entender melhor cada licenciamento. Tem algumas coisas que são mais polêmicas, né, quando tem uma remoção muito grande de árvore, alguma atividade que esteja causando algum impacto, então a gente tem que entrar e realmente ter uma atenção maior. Em relação também a postos de gasolina perto de parques ou perto da orla, tudo isso gera sempre algum cuidado maior que a gente tem que ter. E na questão das multas, né, o que acontece? Quando a pessoa é multada, né, ou a empresa, né, o condomínio, ela pode admitir aquele erro e pedir uma conversão da multa em uma compensação ambiental, converter em alguma atividade benéfica ao meio ambiente, algum plantio de uma área relevante de floresta, algo desse tipo. Quando ela faz esse pedido de conversão, ela consegue uma redução da multa.
a multa é reduzida, você pode aplicar um desconto na multa para ela poder implementar essa compensação ambiental. Então, muitas vezes, o requerente prefere assumir, né, que errou, faz esse desconto e aplica numa compensação, que para o meio ambiente também é importante, porque eu prefiro que ele plante, que a gente consiga reflorestar alguma área, do que o dinheiro entrar num fundo que ainda vai demorar muito para ser destinado. Então, ele consegue aplicar em alguma coisa ali na hora que já vai causar um bem ambiental. Então, acho que por isso também não tem tanta judicialização, porque o requerente acha que é melhor, às vezes, fazer a compensação do que ficar discutindo isso. E no momento que ele discute, não aceita nesse primeiro momento, se ele entra com recurso, ele não tem mais direito ao desconto. Então, ele vai discutir isso até que vai ser determinado se ele vai fazer o pagamento ou não. Então, isso é uma forma também de incentivar a pessoa que foi multada, né, esse infrator, a fazer essa compensação imediata. Esse valor da multa, ele vai exatamente para onde? Ele vai para ser gerido pela própria Secretaria de Meio Ambiente? Nós temos um fundo de meio ambiente, né, um fundo ambiental, que é gerido pela Secretaria de Meio Ambiente. Esse fundo tem um conselho gestor, e no conselho gestor tem também membros da sociedade civil. Então, a gente, no meio ambiente no Rio de Janeiro, também tem o CONSEMAC, que é o Conselho de Meio Ambiente da cidade, que tem câmaras técnicas, né, que estudam diversos assuntos, propõem, fazem diversas indicações, e tem também o Fundo de Compensação Ambiental, que tem uma gestão da prefeitura, né, com órgãos da prefeitura, junto com a sociedade civil. E esse fundo tem inúmeras regras, percentuais que você tem que aplicar em educação ambiental, em plantio dentro de unidades de conservação, diversas regras que a gente tem que seguir para que esse dinheiro seja bem aplicado em resultado realmente para o meio ambiente. Eu lembro que no final da gestão do nosso amigo Marcelo Queiroz, lá na Secretaria de Meio Ambiente, ele criou um projeto sobre estágios. Como é que funciona o programa de estágios da Secretaria de Meio Ambiente para os alunos aí de Direito, por exemplo? Isso é interessante, né? Foi criado pelo Marcelo e serve para a prefeitura inteira. É o programa Universidade.Rio. Então, é um programa para aproximar o estudante da prática, ali do dia a dia da prefeitura. Então, até um estagiário de engenharia trabalhar numa secretaria de obras, fazendo as grandes obras da cidade, é uma coisa fantástica, né, para o aprendizado dele. E no meio ambiente é a mesma coisa. A gente está começando agora, né, a gente fez uma primeira rodada de entrevistas, mas com essa questão também da pandemia, aula virtual e tudo, até com as faculdades ficou um pouco mais difícil, porque tem que fazer todos os convênios. Mas, a princípio, a gente vai abrir 30 vagas lá na Secretaria de Meio Ambiente, até os estudantes aí da Estácio que quiserem participar são muito bem-vindos, né? É muito importante ter estudantes qualificados aí participando com a gente. Antes, a gente tinha muitos voluntários também, para você ver como as pessoas gostam de estar aprendendo dentro do poder público ali na prática, né? Inúmeros voluntários passaram pela Secretaria de Meio Ambiente, mas a gente entende que o estudante necessita também de uma bolsa ali para auxiliar o transporte dele, a alimentação, para ele conseguir fazer aquela atividade ali e aprender bastante. Então, a gente valoriza muito isso, né? Até por eu ser mais jovem também, né? Eu tô aprendendo a cada dia, então eu valorizo muito essa questão do aprendizado, né? Da gente conseguir passar para as novas gerações aí esse amor pelo meio ambiente, né? A nossa educação ambiental também é muito forte lá na prefeitura. A gente tem um setor de educação ambiental, tem as escolas sustentáveis, são 35 escolas da rede pública que têm hortas nas escolas, fazem reciclagem de óleo de cozinha, as crianças trazem de casa, esse óleo se transforma em sabão e volta para os pais. Nas hortas as crianças plantam, eles depois levam o alimento para comer em casa. Então, muitas vezes acontece a questão da criança ensinar o pai, né? O pai vai na escola falando, olha, agora eu como alface, eu como salada, coisa que eu nunca comi na vida, agora eu aprendi esse valor, né, da alimentação saudável. Então, essa questão de estar junto, né, das novas gerações, passando os valores ambientais, é muito importante para a gente.
Eu estou vendo agora as perguntas dos alunos aqui. A Débora e a Sônia têm uma pergunta em comum, eu acho que é uma pergunta de muita gente aí na cidade também. Ela fala o seguinte, eu vou ler a pergunta e complemento com a pergunta da Sônia. Boa tarde. Gostaria de saber qual a forma de atuação da Prefeitura contra as inúmeras construções ilegais, que, além de destruírem boa parte das matas, também ocasionam mortes pela forma precária que são construídas. Gostaria de citar como exemplo o caso recente de uma comunidade na Zona Oeste, onde vários prédios ilegais desmoronaram, levando à morte de inúmeras pessoas. É o caso da Muzema e do Itanhangá, aqui, de acordo com a Sônia. Ali é uma questão gravíssima, né, que aconteceu. O meio ambiente, nesse caso, é a vítima, né? Então, a nossa secretaria é a vítima da história. A gente noticia isso tudo, faz uma fiscalização, identifica que aquilo está irregular, faz um edital de embargo ali e encaminha isso para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, para os órgãos responsáveis também da Prefeitura, tem uma área de demolição, né? As demolições têm sido feitas, né? O que acontece é que talvez esse distanciamento, essa pandemia, tenha provocado nesses infratores uma sensação de que eles poderiam ir invadindo, que ninguém estava vendo, o que não é verdade, né? Nós estamos fazendo todo o monitoramento pelos satélites, a fiscalização também está atuando nesses casos e mandando sempre para pedir esse reforço da DPMA, dos órgãos municipais também, para fazer as demolições. Não é simples, né? No caso da Muzema, o prédio que caiu, na verdade, você fica num dilema, porque aquilo ficou cheio de entulho. Se você tira um entulho, o cara entra de novo para querer fazer alguma coisa e a gente quer replantar. Então, é uma questão também ali com a comunidade local, para a gente conseguir mediar essa solução de entrar para fazer um plantio. É uma questão muito delicada, muitas vezes envolve milícias, né? Uma coisa que tem uma questão mais perigosa. A Secretaria de Meio Ambiente não tem ninguém armado, ninguém com porte de arma, nem nada disso. Então, nós vamos lá com a nossa patrulha ambiental, que está junto com a Guarda Municipal, nós fazemos essa identificação da irregularidade, mandamos para o apoio da DPMA e dos órgãos competentes também, os municipais, Defesa Civil, a área também de demolições da Prefeitura, para que eles nos ajudem a fazer essa remoção. E estamos sempre tentando expandir o nosso reflorestamento para essas áreas, porque quando a gente tem o mutirante trabalhando, que é aquele cara que mora na comunidade, a gente impede isso tudo, porque a gente fica com um exército de pessoas ali do bem que estão protegendo aquelas árvores e incentivando ali as pessoas a cuidarem daquilo e mostrando a importância, né? Você evitar o deslizamento e de você conter aquilo. E, geralmente, as comunidades não querem expansão nenhuma. Se você for nas comunidades conversar e falar que quer implantar o reflorestamento e tudo, explicar, as pessoas querem isso. O que acontece muitas vezes é o criminoso mesmo, é o cara, o miliciano, esse tipo de pessoa que quer invadir a despeito de qualquer consenso ali da o meio ambiente. Eu entraria nesse assunto, Ega, já é uma situação bastante complexa. Para você ter uma ideia, você sabe bem disso, ali na Lagoa, nós temos um parque da Prefeitura. Como é que é o nome mesmo do parque? Agora esqueci o nome. Lagoa Rodrigo de Freitas? Isso, é aquele parque... É o parque tem o Parque da Catacumba, né? O da Catacumba, exatamente. Aquele parque, ele tinha sido uma comunidade antes, não é? Na época do governador Carlos Lacerda, eu acho que é isso. Lacerda tirou. Eu tenho as fotos do antes e depois, é impressionante. Isso é interessante. Vou te mandar. Apesar de ter se tornado uma área ambiental muito interessante, até falo para os alunos visitarem para poder conhecer e ter uma vista maravilhosa lá de cima, uma trilha, apesar de ter sido retirado ali uma comunidade que se formava e ter se criado essa área ambiental, que foi importante, aquelas pessoas foram transferidas, em sua grande parte, para a Vila Kennedy, né? E passados esses anos, que não tinha estrutura, na época foi criado pelos Estados Unidos as obras, mas era muito longe, e hoje é um dos pontos maiores de favelização da cidade, com grande presença agora da milícia, do tráfico, etc. Então, quando a gente faz essa questão de derrubar construções
ilegais, obviamente, porque como era na época que o Carlos Lacerda fez, é muito importante se preocupar para onde que essas pessoas vão, de que forma elas serão recebidas, porque, às vezes, um problema que a gente resolve no primeiro momento se transforma anos depois, agora décadas depois, num grande problema para a cidade, porque foram enviados para lugares que não tinham condições, como, por exemplo, a Cidade de Deus, que também foi criada também com retirada de pessoas, e hoje é um grande ponto também de tráfico, né? Acaba gerando um problema de saneamento também, né, nesses lugares. O que eu posso falar, né? Primeiro, sobre o Parque da Catacumba, é um parque lindíssimo, as pessoas têm que conhecer mesmo. Ele é um museu a céu aberto, ele tem 30 esculturas dentro do parque. Nós conseguimos agora, com a lei de incentivo, né, conseguimos um patrocínio de R$1 milhão, em parceria com o Instituto Carioca Cidade Criativa, R$1 milhão, para restaurar todas as esculturas desse parque. E para refazer a cerca. Aquela cerca caiu naquela grande chuva do ano passado, a cerca da frente do Parque da Catacumba caiu e está com os tapumes. Então, vamos refazer a cerca e restaurar as 30 esculturas do parque. Então, vai ficar realmente lindíssimo. Essa questão é muito delicada, né? Existe o programa Minha Casa Minha Vida, é um programa de interesse social, a prefeitura é muito atuante nisso, tem uma secretaria que é de Infraestrutura, Conservação e Habitação, que tem essa parte da habitação, que tenta dar essa moradia digna para as pessoas num preço aí, né, subsidiado, com todas as vantagens. As remoções que são feitas, né, fizemos uma remoção agora no Rio, que inundou nessa última grande chuva, acho que foram 200 casas removidas, né, a gente tenta sempre remover e adequar em um local que tenha saneamento, que tenha todas as condições para a pessoa conseguir habitar. O Parque da Catacumba é um exemplo de sucesso enorme na questão ambiental no local ali onde era a favela antes, e tem esse efeito colateral negativo aí que você mencionou, do local que as pessoas foram destinadas não ter a questão do saneamento, né, adequado, por exemplo. Dentro da questão do saneamento também é importante dizer, até para alunos de direito, né, que existe um conflito aí entre a prefeitura e o Estado hoje, né, porque a prefeitura defende o modelo da PPP. Então, na AP5, que é a área ali de Bangu, a gente tem uma concessão que é da Zona Oeste Mais. É uma empresa que é uma subsidiária canadense que administra aquela área ali e faz diversos investimentos. A empresa chega com uma capacidade de investimento, querendo mostrar resultado, e realmente faz um belo trabalho ali. Então, para resolver a questão do saneamento na Barra, na Zona Sul, em outros lugares, a prefeitura defende também que sejam feitas PPPs. E a SEDAI, como tem muito lucro na operação ali na Barra e na Zona Sul, não pode perder essa renda, então briga para se manter ali, mas não faz os investimentos necessários, né? Ela recebe essa receita toda dessa área e vai investir em outras cidades do interior com a receita que ela recebe aqui. Ela se baseia num termo que foi assinado em 2007, né, que passava para a SEDAI o saneamento municipal. Então, tem toda essa discussão, tem uma discussão também, as pessoas quiserem se aprofundar, é um tema muito importante agora que está sendo pautado até em Brasília, né, da questão do novo marco regulatório do saneamento, que vem para estimular um pouco essa questão das PPPs, né, de trazer investimento da iniciativa privada para o setor de saneamento, que no Brasil está muito atrasado, né? E acho que só a iniciativa privada consegue ter essa capacidade de gerar um resultado rápido que dê aí um retorno para a gente. Eu vou fazer um exemplo inverso aqui, porque senão as pessoas vão achar que eu sou contra a retirada das pessoas lá da Musema. Um exemplo inverso, que é para vocês verem a complexidade desse tema, é o caso do Vidigal. Né? No Vidigal, o governo, nos anos 60, eu acho que anos 60, tinha como projeto criar ali um grande resort. Um resort ambiental, realmente, naquela época, né? Ter um resort e ia preservar toda a Mata Atlântica, como são os grandes resorts lá de Angra dos Reis, etc. E, no caso, a Justiça e a Igreja Católica, na época, foram contra, porque queria se manter a população naquele local, ou seja, sem retirar a população
dali como o governo queria. Então, o governo foi obrigado a voltar atrás e permitir o processo de verdadeiramente favelização daquela região, que é a região do Vidigal. Hoje, por conta disso, nós não temos um resort ali, o que seria maravilhoso para a economia da cidade, e nós temos um grave problema ambiental, que é a presença ali, infelizmente, do Vidigal, o custo para manter aquelas pessoas ali e aquilo não desmoronar, né? A prefeitura teve que fazer obras imensas ali para manter as encostas. Isso aí é o inverso. Então, é uma discussão muito grande essa questão da remoção. Não é simplesmente chegar lá e remover ou não remover, tem que saber por que aquelas pessoas estão lá, se existe alguma maneira de resolver, né? A gente teve um projeto muito importante no passado, na época do César Maia, que era o Favela Bairro, né? Que tinha essa ideia. Enfim, é uma discussão grande. A pergunta da Regina para você agora é a seguinte, Egas. Como resolver os problemas se os condomínios e empresas são multados e não mudam o comportamento, exatamente porque sabe que nada de mais grave acontece? A gente fez agora uma multa e viu uma mudança de comportamento. Eu fiz uma multa de 82 mil no início da semana passada, em um grande condomínio lá na Barra, na Lagoa da Barra, com uma multa diária de 2 mil até a regularização lá numa ligação irregular da rede. E isso aí resolveu o problema. Eles vão ter que pagar a multa e já regularizaram essa ligação. Eu acho que a grande questão é o advento aí da multa diária. Então, você pode multar uma situação, mas até ele regularizar, você tem que manter a fiscalização em cima, fazendo essa multa diária, e foi uma coisa que a gente começou a implementar justamente pelo que a Regina falou, né? Às vezes, para o condomínio é mais interessante, talvez, pagar uma multa, recorrer, né, enrolar um tempo, do que pagar a energia da estação ou alguma ligação, uma obra, né, uma intervenção para ligar toda a rede dele na rede da SEDAI. Então, é muito importante isso. A gente tem, claro, uma dosimetria aí da multa que também não podemos extrapolar, ela tem, né, que ter uma razoabilidade, e a questão da multa diária ajuda muito nisso, e a fiscalização continuar em cima até comprovar a resolução do problema. Senão, também eu concordo com ela. Se você só multar e for embora, ninguém resolve nada. É interessante você ter colocado essa questão, que às vezes é melhor pagar a multa do que não pagar, muitas vezes no Poder Judiciário, né? Às vezes o cara discute, né? Vai, recorre anos e anos e anos, discute aquilo, e às vezes aí passa a gestão, o síndico já é outro e tal. Então, às vezes acontece. Por isso que eu acho que a multa diária que é muito importante. E a fiscalização manter a pressão até resolver. O Gilmar está fazendo a seguinte pergunta. Boa, te parabenizando aí pela palestra, ele fala: gostaria de saber sobre uma pesca predatória, inclusive não recorrente, se estiver sobre o ambiente médio da cidade, se houver um recurso adotado para o combate, visto que isso acontece com muita frequência. A questão da pesca predatória é trabalho da Secretaria? Então, no mar, não, né? A pesca predatória no mar, não. Agora, na lagoa, sim, a gente pode fazer essa atuação. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, para fazer a pesca tem que ter uma licença, né, um cadastro que é feito. Nas Lagoas da Barra também. Tem a questão que é muito grave, que a gente tem visto ultimamente, alguns casos de jacarés mortos a tiros na Lagoa da Barra. É uma questão de polícia, né? Então, a gente está com um trabalho forte de investigação, de denúncias, de tudo, junto com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, para identificar, né, esses bandidos aí que estão matando jacarés a tiro na Lagoa da Barra. Então, são diversos problemas também que a gente tem nesse sentido, né? Inclusive, a patrulha é muito importante por isso, porque quando o animal é visto e ligam para um 146 para fazer o resgate, a gente tem que chegar muito rápido, porque antigamente a postura era um pouco assim, foi visto um jacaré, mas do lado de uma lagoa está tudo certo. Pô, ele está no habitat dele, deixa ele ali. Mas o que acontece? Se você não faz o resgate, coloca, né, de volta para dentro de um parque, alguma área que ele esteja mais isolado, às vezes um morador, um cidadão vai com medo, achando que o jacaré pode causar algum mal e faz algum mal ao animal. Então, a nossa patrulha
é muito focada nessas questões de resgate de animais por isso. Assim que o chamado entra, mesmo que ele esteja perto do habitat natural dele, que não esteja causando nenhum perigo, se veio uma demanda, é porque alguém ali pode estar causando algum problema, né? Então, às vezes, até me ligam, às vezes, não, o jacaré invadiu o jardim da minha casa. Aí você fala, pô, você que invadiu a casa do jacaré. O jacaré estava aí muito antes da tua casa. Mas você tem que ir lá e tirar o jacaré, porque senão pode ser que alguém acabe matando o jacaré, né? Então, é uma questão delicada que a gente tem visto, né? O jacaré tem uma capacidade de sobreviver nesse ambiente, mesmo aqueles com muito esgoto e tudo. Então, nos piores ambientes ali dos rios mais poluídos, o jacaré está presente. Então, a gente tenta sempre também fazer esse resgate, colocar ele ali dentro do Chico Mendes, do Parque Marapendi, onde ele tem ali, fica um pouco mais isolado, mais protegido dentro da natureza. A questão da pesca predatória é isso. No mar, não é uma questão municipal, mas nas lagoas a gente atua sempre. Agora, esses peixes da Lagoa Rodrigo de Freitas, da Lagoa da Barra, eles são bons para consumo? Ou eles são muito afetados pela questão da poluição? Não, por exemplo, ali o que acontece muito é quando tem uma maré alta com ressaca, o mar entra na Lagoa Rodrigo de Freitas através do canal Jardim de Alá. Então, muitos pescadores ficam no canal pescando. Esses são peixes enormes, robalos enormes, que até agora, recentemente, na última ressaca, teve vídeo aí de vários pescadores ali pescando robalos enormes. E nós mandamos a patrulha ambiental no local, e quando chegamos, 90% dos pescadores saíram correndo e sumiram. Então, quer dizer, com certeza aqueles pescadores não estavam cadastrados para fazer aquela pesca, né? Então, nós fizemos essa atuação muito rapidamente, mas eles conseguiram pescar aí bastante peixe nessa última ressaca que teve, que a água vem entrando pelo canal para a lagoa e eles ficam no canal fazendo essa pesca de rede, né? São o peixe que você trata é o peixe de água salgada que entra na lagoa, não um peixe próprio da água doce ali, da água híbrida, não sei como se fala. Hoje ali a biodiversidade dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas é muito pequena, né? Ela é muito baixa. Ela é uma lagoa que está hipertrófica, com muitos nutrientes, então tem essa troca franca com o mar. Então ela tem poucas espécies que não são também boas para o consumo. Então, o que acontece que o pescador identifica como uma oportunidade quando vem esse peixe da água do mar entrando para a lagoa, ele faz essa pesca ali no canal. Dentro da lagoa, você não tem uma biodiversidade grande, você tem só umas espécies que não são boas para o consumo, que acabam também consumindo muito oxigênio da lagoa, e já houve também programas da Secretaria de Meio Ambiente, né, lá atrás, de você subsidiar o pescador para pescar esse peixe da lagoa, retirar ele da lagoa para ele não consumir tanto oxigênio, né? Para não ter essa população grande dessa espécie ali, tirando todo o oxigênio e matando as outras espécies. Mas é um programa que não existe hoje, né? Não foi continuado, mas já existia. Tem uma colônia de pescadores ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Legal. A Ana Maria está perguntando qual é a participação da Secretaria em relação à pandemia. Em relação à pandemia, é importante dizer, né, que foi criado um gabinete de crise com todos os órgãos municipais. Então, todos os secretários têm uma importância dentro dessa crise, todo mundo tem que se virar e achar uma forma de contribuir. Então, primeiro, na Secretaria, nós fizemos algumas resoluções dilatando os prazos dos requerentes. Então, na questão do licenciamento, recursos de multa, ninguém vai ser prejudicado nesse período por alguma questão de prazo processual. Todos os prazos foram dilatados. O atendimento tem sido feito por telefone e por e-mail, para que as pessoas não tenham que se expor, né, não tenham que ir até a Secretaria, mas se forem também serão atendidas, né, com todos os protocolos de segurança. E a questão mais, assim, de maior contribuição que a gente decidiu fazer foi em relação a hortas cariocas. Essa história é interessante, Vitor, porque quando começou a pandemia, eu juntei lá os chefes do setor e falei, vamos reduzir nosso pessoal na rua
Então, o reflorestamento tem que continuar com uma equipe mínima. Quem não for o grupo de risco vai trabalhar, mas intercalado com uma equipe mínima para a gente não perder o trabalho. O Conservando Rios também e o Hortas Cariocas também. E quando passaram essa decisão para a turma, o pessoal da Hortas Cariocas gritou, falou, não, a gente não pode parar, não. Aqui não pode ser equipe mínima, porque nós produzimos alimento para as comunidades. E agora é que as comunidades vão precisar de alimento. A gente vai ter que continuar full, todo mundo. E aí eu achei muito bonito isso. E me toquei dessa grande responsabilidade que a gente tem com Hortas Cariocas na linha da segurança alimentar. E o próprio hortelão, que trabalha ali naquela horta, ele sabe na comunidade qual caso está passando, quem está passando fome, quem não está tendo uma dieta adequada. Então, ele consegue produzir esse alimento e fazer a doação ali. Então, durante esse período, nós estamos num trabalho de aumentar a produção das hortas de 6 toneladas por mês para chegar a 10 toneladas por mês. Então, uma quantidade significativa em 42 hortas em comunidades espalhadas pelo Rio de Janeiro todo. Vamos chegar a 10 toneladas por mês de doação de alimento nessas comunidades. E quem faz a doação é o hortelão da comunidade, que conhece a comunidade, sabe quem está precisando. E com o que eu falei, né, o advento novo aí da aquaponia, que são os peixes também nesses tanques que fazem esse sistema circular. A água do peixe irrigando a horta, né? Então, dentro das hortas, também produzindo esses peixes que introduzem a proteína na dieta dessas pessoas. Então, essa é a contribuição do meio ambiente. Essa questão da horta carioca, a gente pode dizer que esses produtos que são produzidos pela horta são orgânicos? Totalmente orgânicos, não se usa nenhum agrotóxico para produzir eles. Tem alguns deles, algumas espécies que nós utilizamos, são biofortificadas, é uma parceria com a Embrapa. Então, é uma espécie que os nutrientes dela tem mais quantidade de nutrientes. Então, uma cenoura com mais beta-caroteno, coisas desse tipo. Ela é totalmente natural, só que ela é biofortificada. É uma parceria que a gente tem com a Embrapa. Então, um feijão que tem mais ferro. Então, aquela pessoa que não tem uma dieta adequada, ela consegue se beneficiar comendo esse alimento, absorvendo mais vitaminas, mais minerais, mais energia ali daquele alimento, e tudo 100% orgânico. Interessante. Eu queria te sugerir, Egas, com relação aos processos, que você falou, os processos administrativos, é uma dificuldade que eu vejo na prefeitura, vejo lá na OAB também. A OAB também a gente tem essa dificuldade, eu devia até ter falado com o presidente na última live. A gente podia aproveitar esse momento, talvez no meio ambiente, para a gente começar a introduzir o processo eletrônico também nessas questões. Isso é importante demais. Porque facilita para o advogado, né, e facilita também para o controle da secretaria, que aqueles processos em papel, aquilo é uma loucura, né? É uma loucura. Quando a gente fala em desburocratização, né, na área ambiental, muitas vezes tem um receio de alguns ambientalistas da palavra desburocratização passar uma sensação de que vai ter flexibilização na análise processual. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando apenas de tornar aquele processo eletrônico. Ele vai ter a mesma análise, a mesma legislação vai ser observada, tudo vai ser igual, só que vai evitar papel, até por ser meio ambiente, acho que é um exemplo bom que a gente dá, e coloca tudo eletrônico. A gente já fez o primeiro passo, Vitor, que é a certidão de inegibilidade setor. Então, antes, por exemplo, lojas americanas, abrir uma loja, tinha que ir lá, abrir um processo, explicar o que era e tal, para eu dar uma certidão de inegibilidade. Aí você imagina 1000 lojas da loja americana fazendo processo, 1000 agências bancárias fazendo processo. Então, a gente fez, para algumas atividades, tem resolução nossa, dizendo que aquela atividade tem uma inegibilidade, então ele, com a resolução, ele já resolve o problema dele, então já é uma coisa que, né, desburocratiza. E as outras atividades que são inexigíveis, têm essa característica, né, mas não estão na resolução, ele consegue online fazer esse licenciamento. Ele dá a entrada online, explica a atividade dele e recebe a certidão de inegibilidade. Então, isso a gente já conseguiu avançar.
O próximo passo que a gente está agora é, com a ajuda do IPLAN, desenvolvendo esse sistema para colocar todo o licenciamento online. Esse aí é um grande legado que a gente quer deixar, sem nenhuma flexibilização de análise nenhuma, tudo continua igual, só que vai ser tudo online de uma forma muito mais, né, tranquila para o requerente e também para o servidor, que consegue ver lá no computador dele, não precisa estar recebendo tantas pessoas também, especialmente nesse momento aí, uma coisa que ajuda muito, né? E a cidade é muito grande, né? Às vezes a pessoa mora lá em Vargem Grande, aí tem que vir até a prefeitura do Rio para entregar um documento. Isso está completamente... Exato. Isso também acontece na OAB. Eu gosto de frisar, porque a OAB depende tanto do processo eletrônico, para você dar entrada na sua carteira de advocacia, você tem que ir pessoalmente lá na OAB. É uma coisa complicada, né? Tem motivos para isso. É porque tudo que é burocracia, parece que o Estado ele tem o domínio maior. Mas não é verdade isso. E a gente pode liberar servidor para outras tarefas, né? Porque tem muito servidor que só trabalha com esse papel. Tem servidor na prefeitura que só carimba papel o dia inteiro. Em protocolos, são milhões de protocolos que poderiam ser um protocolo eletrônico. Um protocolo eletrônico. Só aí a gente libera. Fora os centros arquivísticos. Toda secretaria tem um centro arquivístico que fica ali guardando aqueles processos que já foram arquivados, que ninguém vai usar mais, mas que por uma questão de legislação, você precisa estar armazenando aquilo. Imagina a quantidade de espaço, o custo desse espaço todo, de você ficar armazenando toneladas de papel que ninguém vai usar mais para nada, né? Então, se fosse online, seria muito mais simples. Tem uma burocracia terrível nessa área ainda, de sistema antigo da prefeitura, de controle, de processo administrativo, de memorando, que podia tudo ser tornado eletrônico, né? Eu quero dizer que os processos na prefeitura administrativa, em geral, são em papel. Isso aí é um desperdício de material. Eu lembro que eu lutei muito no passado, Egas, para uma coisa que, graças a Deus, foi agora no governo Crivella que a gente conseguiu, que foi a questão do diário oficial, que passou a ser eletrônico, né? O diário oficial era em papel até. Todo secretário recebia economia enorme. Um papel. Na Câmara de Vereadores também. Na Câmara, agora eu estou meio crítico, estou para falar com o Jorge Felipe sobre isso. Eu processei muitas vezes a Câmara de Vereadores com relação a diário oficial em papel. E aí se criou. Você é o campeão. Mas eu perdi esse processo eu perdi. Mas ele mesmo assim atendeu minha demanda e criou o diário oficial eletrônico da Câmara. Mas preciso te falar isso, e preciso falar para os cidadãos que estão nos ouvindo, que são nossos alunos, ex-alunos, advogados, que é o seguinte: na verdade, ele contratou um sistema para que a pessoa acessasse o diário oficial eletrônico. Mas a verdade é que o número de acesso era muito pequeno, porque o cidadão não fiscaliza a Câmara. Então, no final, ficava mais caro manter o eletrônico do que fazer o papel. Né? Então, hoje, existe o diário oficial eletrônico da Câmara, mas ele não permite buscas. Porque o que eles fizeram lá? Eles pegaram o diário para ser mais barato, né? Pega o diário, que seria em papel, escaneia e coloca eletrônico. Escaneia e põe lá. Mas aí não é legal. A gente, mesmo pagando, tem que fazer o com busca, porque não dificulta muito, né? Agora, o processo, como é bom o Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura, todo dia eu entro lá para ver... Pesquisa lá, põe o nome do cara, vê 10 anos atrás. Antigamente eu teria que ir até... Eu fazia isso, eu trabalhei na Arquidiocese, eu era responsável pela advocacia de relação com o governo, né? Então eu criei um projeto de fiscalização para a própria Arquidiocese, no sentido, eu precisava saber quais eram as pessoas que estavam sendo nomeadas pelo prefeito, na época era o prefeito Eduardo Paes, todos os dias, porque aí eu sabia a quem me dirigir dentro da prefeitura, né? Só que para fazer isso, todo dia eu tinha que sair da Arquidiocese e ir na Câmara de Vereadores pegar em papel o diário. Hoje não, hoje a gente vê pela internet. Então Eu não sei se os alunos sabem, mas o doutor Vitor foi responsável também pela transparência da remuneração dos servidores, né? Que hoje online você consegue entender lá todos os órgãos, as pessoas colocando o nome,
saber quanto ganha, né? Que é uma coisa importante de transparência. Isso aí foi um grande projeto e agora a Câmara de Vereadores vai implementar aí por pedido do Ministério Público, né? E a gente vai ter todo o salário do servidor, daquele que serve, à disposição para a pessoa saber quanto ganha e isso também eletronicamente, porque imagina tem que ser papel. Com uma capacidade de busca. Isso é uma coisa também que eu defendo lá na OAB, Egas, porque na OAB importante. Não está feito, então eu tenho defendido isso. A Marta está perguntando o seguinte para você: gostaria que o senhor falasse sobre a questão da despoluição da Baía de Guanabara. Sim, ali na Baía de Guanabara é diferente, né? Na Lagoa Rodrigo de Freitas, que a gente conversou um pouco antes, a gente tem que ampliar a troca com o mar. Então, a forma de fazer isso é ou aumentando, né, aquele canal em direção ao mar, ou ampliando ele, não pode ser feito, ou os dutos afogados, para você conseguir aumentar a capacidade de troca. Na Baía de Guanabara não é esse problema. Na Baía de Guanabara o problema é saneamento. Agora, a Baía de Guanabara é atingida por 16 municípios. São 15 municípios mais Petrópolis. Até Petrópolis tem lá um riozinho que vem descendo e tal, e chega a contribuir. Então, são 16 municípios que contribuem para esse problema, que é um problema de saneamento que só com grande investimento você consegue resolver. Então, é uma questão aí de governo do Estado, né, de vontade política, de recurso público forte e de recurso também lá da SEDAI para você resolver isso, ou uma questão de uma grande PPP que assumisse o saneamento do Estado com essa contrapartida, né, essa obrigação, que é totalmente diferente da Lagoa Rodrigo de Freitas, que não tem mais um problema muito grave de esgoto. Claro que você identifica em alguns momentos, quando tem grandes chuvas, algum esgoto chegando na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas a vazão desse esgoto não é uma vazão relevante. Então, se você tivesse essa troca com o mar, isso estaria resolvido. Então, são problemas diferentes, né, em lagoas diferentes. Nas Lagoas da Barra também é um problema de saneamento, um problema aí de competência estadual. Então, assim, os problemas são conhecidos, as soluções existem, mas falta aí uma vontade política e uma capacidade de investimento nessa área, que eu acho que cada vez mais está ganhando importância, né? As pessoas estão se conscientizando disso, tem muito mais pessoas boas, né, do que pessoas ruins. Acho que essas pessoas boas se unindo, cobrando, a gente vai conseguir avançar muito nos próximos anos nessa área ambiental. A Marta está perguntando ainda como é que é a questão da despoluição no complexo lagunar de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. É também uma questão do Estado, então, na tua visão? É uma questão do Estado, né, de investimento em saneamento, e nos condomínios, alguns têm estações de tratamento de esgoto e despejam o esgoto tratado na lagoa. Todas as estações de tratamento são licenciadas pelo município. Então, em tese, se elas estivessem funcionando totalmente, sem nenhum problema, tá? Isso estaria equacionado. O problema é que algumas dessas estações são desligadas ou têm alguma irregularidade. Então, o papel do município é fazer essa fiscalização, tanto nessas ETEs, quanto na rede da SEDAI, se houver algum ponto extravasando algum problema. Então, a gente tem essa obrigação, essa competência da fiscalização, tá, desse esgoto que vai para as lagoas, mas para resolver a questão de saneamento a companhia estadual, e a gestão das Lagoas da Barra é uma gestão estadual. Não tem essa questão. Aí é uma questão que eu ia te perguntar. O Eike Batista, é Eike Batista o nome dele? O Eike, não sei. Ele disse durante muito tempo que ele iria fazer um investimento na Lagoa Rodrigo de Freitas, que seria possível a pessoa tomar banho na Baía. Ele até mergulhou na época. A pergunta é, ele fez algum investimento? Isso seria possível? Ele fez, começou a fazer, ele fez toda a dragagem do entorno da lagoa, que era a primeira etapa necessária para você fazer esse projeto que eu estou falando, que é o projeto que eu defendo, dos dutos afogados, do professor Rosman, da UFRJ, da COP. Então, a primeira etapa era a dragagem do entorno da lagoa. Isso ele fez. Então, se ele não tivesse quebrado antes, a gente teria
concluído, né? Os problemas lá que ele teve, mas é a solução que eu defendo também, da ampliar a capacidade de troca com o mar através dos afogados, que é o projeto da COP, que é o projeto que o Ike defendia, que o Ike iria dar de presente para o Rio, e ele chegou a começar. Agora, então vai ser possível um dia a pessoa tomar banho e mergulhar na lagoa, na sua visão? Vai ser possível a pessoa tomar banho e mergulhar na lagoa, se esse projeto sair do papel. Tem alguns pontos da lagoa em que a areia ela é aquela areia meio movediça, então é perigoso o banhista estar nesses pontos. Então, não é toda a lagoa que vai ser capaz, né, de receber esses banhistas. A gente tem que ver exatamente essas áreas. Tem uma grande cratera na lagoa, no fundo da lagoa, na área ali perto do Costa do Cantagalo, que eles retiraram terra dali para fazer algumas obras durante a Olimpíada e deixaram aquelas crateras abertas. Então, hoje você precisa fazer uma dragagem das margens e, com esse material, fechar aquela cratera ali que existe. Então, assim, são diversas questões técnicas, né, que a gente tem conversado bastante com esses especialistas todos, mas é completamente possível. A lagoa, da metade dela para baixo, está completamente morta. Ela tem metade para cima que ainda tem algum oxigênio. Mas com essa troca com o mar, quando o mar entra na lagoa, com uma água mais densa e mais fria, essa água vai entrando por baixo da lagoa e a água vai saindo por cima. Então, ela vai entrando por baixo, uma água mais fria, com oxigênio, uma água com sal, e ela vai oxidando aquele fundo todo da lagoa, matando tudo que tem de ruim ali, de bactéria, de micróbio, de tudo, e trazendo a vida de volta. Então, essa é a ideia. Com esse projeto implementado, a maré, como eu disse, troca 2 vezes por dia. Em 30 dias, 90% da água da lagoa estaria completamente limpa. É claro que tem um investimento necessário aí, tem também uma questão de estudo de impacto ambiental que a gente já está encaminhando, também do projeto básico também estamos encaminhando, vai precisar audiência pública, as pessoas têm que entender o benefício disso. Quando você começa a falar dessas coisas, muita gente fica um pouco assustada, é contra, vai ter obra, vai mudar, vai ficar com mais sal, vai mudar algum peixe, diversos questionamentos surgem, né? Mas a gente tem essas respostas, os especialistas têm estudado muito isso seria uma solução fantástica para a nossa lagoa, que é, como eu disse, a única de gestão municipal, e por isso é aquela que eu fico mais atento, assim, tentando criar essas soluções. A Regina está perguntando sobre as mansões que invadiram a mata no entorno do Jardim Botânico. E por que nunca foi feito nada com relação a isso? Então, ali a gente tem diversos processos judiciais em curso, né? Às vezes as pessoas acham, nunca fez nada, permitiu, mas tem diversos processos judiciais em curso, especialmente naquelas casas acima da cota 100, onde é proibido a construção. São processos antigos, judiciais. Quando a casa está construída, a pessoa mora na casa, é muito mais difícil você fazer uma demolição. E claro que a pessoa com mais, né, recursos e tudo tem uma capacidade de defesa maior, né? Então ele vai protelando, vai fazendo diversos recursos, mas a verdade é que existem esses processos e essas construções não estão legalizadas. Não é que a prefeitura autorizou determinada casa porque é de uma pessoa rica e tirou outra que é de um pobre. A questão envolve também uma discussão judicial importante aí em torno dessas casas. Não são muitas assim também no Jardim Botânico, estão acima da cota 100, mas elas existem, isso procede, algumas têm esses problemas que estão judicializados e as casas são ilegalizáveis. O Bruno Teté, que a gente conhece bem aí, que trabalha com a gente, ele está fazendo a seguinte pergunta: se o óleo de fritura de um evento de escola de samba e o óleo que é trabalhado nos bares de toda a cidade, eles servem para esse projeto de fazer sabão? Claro, servem. É sensacional esse projeto. A gente faz também nas hortas cariocas e faz nas escolas sustentáveis também. A gente recebe esse óleo de cozinha, né, usado, e aí com uma mistura com
soda cáustica, algumas coisas simples, eles batem isso e isso se transforma no sabão. Então, a gente também, no meio dessa pandemia, tem distribuído muito sabão também nas comunidades para as pessoas conseguirem fazer a higiene e, mais importante, que a gente está retirando esse óleo todo do lixo, né, do nosso esgoto, tudo. Então, isso é muito importante. Tem também as tampinhas plásticas. É um projeto muito bonito que a gente está fazendo. Muitas pessoas já estão recolhendo as tampinhas. Na semana passada, na quarta-feira, eu fiz a entrega de 72 bancos totalmente reciclados, de madeira, é uma madeira plástica, feita do plástico dessas tampinhas. Então, 72 bancos foram feitos com 150 mil tampinhas. Então, a gente tem o benefício de 150 mil tampinhas que saíram do lixo e 72 bancos que vão estar nas nossas praças, nossos parques, e tem um efeito também de educação ambiental, né? Porque a gente tem pontos de coleta nas escolas da rede municipal, as crianças levam as tampinhas ali, depois recebem um banco e entendem essa cadeia, né, da logística reversa funcionando, da importância da reciclagem. Nós temos o Pedro aqui. O Pedro faz a seguinte pergunta. Senhor secretário, de acordo com uma pesquisa, com pesquisas, ele não diz a fonte, mas está aqui, cerca de 35% apenas dos esgotos e rios são tratados no nosso estado. Há algum programa em andamento ou que seja realmente eficaz quanto a esses tratamentos de saneamentos básicos? E, na sua opinião, qual a importância de tratar os rios, que, na verdade, viraram valões, para que seja diminuído o impacto ambiental? Tratá-los teria uma diferença significativa nos impactos ambientais e poluições? Eu aí complemento o seguinte: quando a gente vai à Europa, Bernardo, a gente percebe que, principalmente nas pequenas cidades, os rios são limpos, né? Aqui eu moro, aqui na Tijuca, tem o nosso aqui, esse rio Maracanã. Então, eu não vejo esse tipo de rio na Europa, um rio tão sujo, e se não há perspectiva nenhuma desses rios voltarem a ter água realmente limpa, como é que você vê isso? Na Europa, né, tiveram alguns rios que passaram por processos muito complicados, né, até conseguir uma despoluição. Tem o caso clássico lá de Londres, eu pude estar lá, né, eu fiz um curso lá na London School of Economics, estudando especificamente a despoluição lá do Rio Tâmisa, que foi um marco na Europa. E eu acho que, voltando, né, para o tema que eu gosto da despoluição na Lagoa, se a gente conseguisse realmente efetivar esse projeto, seria também um marco para o mundo, né? A gente conseguir deixar essa lagoa limpa. Eu acho que o maior problema da cidade é esse, que o amigo da pergunta se refere, que é a poluição dos nossos corpos hídricos, né? A água, que é o bem mais precioso da vida, é aquilo que a gente usa para transportar nossas fezes. Então, totalmente inconcebível, né? A gente admitir isso no século XXI. A água, que é um bem que a gente necessita tanto, aí é o bem mais importante da natureza. Como eu disse, né, é uma questão estadual, o saneamento é a competência do Estado aí com a empresa do Estado, e o que a gente pode fazer são essas medidas propositivas, é o que a gente tem tentado fazer, junto com especialistas, academia, universidade, os grandes especialistas do assunto, a gente provocar o Estado a entrar nesse ritmo da solução. A gente não sabe todas as soluções, mas a gente sabe o caminho certo, né? O caminho que a gente tem que seguir para encontrar as soluções, é isso que a gente está fazendo. Conversando com os especialistas todos, encontrando as medidas para cada problema pontual e provocando o Estado para agir. Regina faz um comentário aqui muito interessante, eu gostei demais, uma reflexão que eu adorei, dar um excelente artigo jurídico, que é o pobre, como é o caso lá da Muzema, é jogado para longe, né? Derruba, tem que derrubar, está desmatando, está quebrando, está arrebentando. E as mansões que invadem áreas de preservação, como no caso do Jardim Botânico, continuam lá, e aí o processo judicial é muito longo, né? Então, não é justo aí. Realmente. Geralmente a desapropriação, né, na favela, geralmente é aquela que oferece algum risco, né, de demolição. A Defesa Civil já fez alguma determinação ali de remoção, tendo em vista essa característica do risco que essa construção apresenta.
Então, quando ocorre esse tipo de situação, essa demolição é a mais aceita pela justiça, né? No caso da mansão que ela se refere, geralmente é uma mansão que não tem esse risco, né? Então, é ainda mais difícil a gente conseguir essa remoção na justiça. Mas esses processos existem, volta e meia o meio ambiente é consultado para dar algum parecer dentro desses processos, e o parecer é sempre pela desapropriação, para a gente retomar ali a natureza do local, e a pessoa que sai tem que fazer também a recuperação ambiental daquela área. Então, não é só demolição, tem que ser feito um replantio com espécies nativas, e é isso que o meio ambiente quer. Dina, eu quero lembrar você que até o governo Crivella, até o governo agora, a mansão do Roberto Marinho, era isenta de IPTU. Ela tinha isenção de IPTU. Então, essas coisas de justiça na nossa cidade realmente é muito complicado. E viajando aí pelo Brasil, eu fui ao Ceará, e lá eu descobri que as áreas de preservação ambiental, muitas vezes quem tem casa são os juízes e promotores. Então, aí a coisa complica mais ainda, né? Aquelas mansões em Angra, né? Aqueles problemas todos. Geralmente é o próprio político, o governador, não sei quando você viaja ali para Arraial do Cabo, aí a pessoa vai te mostrando as coisas em Angra, você fala, ali mora o ex-prefeito, ali mora o prefeito anterior, então eles construíram na área de preservação ambiental. Então é muito complicado. A Sônia está fazendo a seguinte pergunta, né? O problema é que deixam as matas serem tomadas por palafitas, né? E depois querem remover à força. Por que não gerir antes do crescimento das favelas e fazer um trabalho de prevenção para que não ocorra a devastação da mata? Por que, por exemplo, o satélite na Muzema percebia e a gente não interrompeu logo no início? Não, ali na Muzema tem processos antigos da prefeitura, aquilo não estava legalizado, né? Era totalmente irregular, diversos processos antigos para remoção daquelas construções. O problema é que são áreas de milícia e é difícil, né, você deflagrar algumas operações ali. Isso é feito, né, com a polícia, com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, a Polícia Militar mesmo, com todo esse reforço para conseguir atuar. Eu sei que esse é um problema grave da cidade, mas se não houvesse esse trabalho, a gente não teria mais floresta no Rio de Janeiro, né? A gente vê uma cidade com uma área, como eu falei antes, de metade da área da cidade são áreas verdes preservadas, seja em âmbito municipal, estadual ou federal. A pressão sobre essas áreas é muito grande e a gente atua muito intensamente para evitar essas invasões. A gente tenta sempre chegar o mais rápido possível para, como ela disse, evitar esse problema maior, que é quando a casa está pronta, e aí é muito mais difícil fazer essa remoção. E a melhor política pública que eu conheço para evitar esse tipo de coisa é o projeto de reflorestamento que o meio ambiente faz com pessoas das comunidades. Então, eles vão plantando, eles vão cuidando daquela vegetação toda e eles mesmos são os agentes fiscalizadores, né? Eles mesmos que promovem a educação ambiental nas comunidades, evitam as invasões, e se as invasões acontecem, eles são os primeiros que avisam ao poder público para a gente tomar uma iniciativa. Então, nas áreas, são 60 áreas hoje que nós temos esse programa, nessas áreas não há invasão, não tem remoção de vegetação e não tem deslizamento. Então, acredito que é um programa que a gente tem que ampliar. A Conceição de Maria, ela trata de uma questão aqui que eu não sei se é exatamente ambiental, mas pelo menos na visão sempre parece ambiental, né? Quando você vê um ambiente saudável, né, limpo, etc., eu acho que ela fala assim, ela diz que mora na lagoa e ela vê com muita frequência a falta de cuidado com a lagoa. Ela vê muita sujeira ali. Eu, pessoalmente, também, nas últimas vezes que fui à lagoa, acho que a região ela parece um pouco descuidada, né? Isso acontece também num lugar que eu gosto muito, que eu ia falar contigo, que não sei se é da tua gestão, que é a Pedra do Arpoador. Eu tenho uma impressão de que quando eu vou na Pedra do Arpoador, ela está muito abandonada, muito descuidada, são símbolos para a cidade, né? É importante. Eu não sei se isso é da sua área ou é de uma área mais da Conlurb, de limpeza urbana, não sei como toda a questão de limpeza, né, é uma coisa mais da Conlurb, mas que está
está atuando, né? Na Lagoa, a gente tem melhorado bastante, a gente reconhece que ela estava um pouco largada, e fizemos agora essa grande força-tarefa para a Lagoa, que envolve tanto a reforma dos decks, os 7 decks que estavam realmente degradados, né? Esses 7 decks estão sendo entregues agora, totalmente novos, estão lindos, e toda a vegetação no entorno da lagoa, árvores que estavam com pragas, árvores que estavam mortas, a gente está fazendo todo esse tratamento, esse manejo da vegetação. Então, acredito que se vocês voltarem a frequentar ali a lagoa, vão começar a notar uma diferença importante, né? E a questão de limpeza, a Conlub tem atuado bastante, eu tenho pedido o reforço, o presidente Paulo Mangueira tem ajudado muito agora ali na Lagoa, especificamente nessa força-tarefa nossa, e a gente tem atuado para melhorar isso. A Lucimari faz a seguinte pergunta: as praias vivem com constantes problemas com lixo. Mesmo com as limpezas urbanas, os banhistas não recolhem seus lixos na praia. É um problema do Rio, né? E gostaria de saber se tem algum projeto novo para conscientização ou multas diferenciadas para esses atos aí, principalmente agora durante o verão, que daqui a pouco vai comentar. Nós lançamos um projeto no último verão chamado Praia Urgente, que era de conscientização ambiental na nossa orla toda, né? Então, junto com uma ONG chamada RUT Brasil, é uma ONG internacional, tem vários países ligados a essa causa do oceano, do lixo marinho, do lixo das praias. Nós começamos a fazer diversos mutirões de limpeza nas praias. Eu fui em vários deles, catar lixo mesmo na areia. É impressionante, porque você passa numa praia e você não imagina a quantidade de bituca de cigarro que tem na areia de qualquer praia do Rio de Janeiro. Se você parar 10 minutos em qualquer praia agora não, porque com a pandemia melhorou muito, né? Porque não tem mais pessoas frequentando essa areia e a Conlub vai limpando até que fica muito boa a qualidade. Mas em tempos normais é impressionante, bituca de cigarro, plástico de tudo que é jeito, tampinha. Então, realmente é um problema de educação, não é outro problema. O problema é o ser humano mesmo, é um problema de educação que a gente tem que enfrentar. Então, a gente começou esse grande projeto de mutirão de limpeza para tirar as pessoas da zona de conforto, botar... A gente coleta, realmente, no momento, está todo mundo na praia mesmo curtindo, vem aquele batalhão de gente limpando tudo para meio que chocar. Fala, pô, esses caras aí estão catando lixo mesmo na praia. A gente fez até um mais simbólico, que foi uma travessia para as Cagarras, saindo de Ipanema para as Cagarras, de stand-up, aquela prancha, 60 pessoas fazendo a travessia, chegamos na ilha, fizemos toda uma limpeza, também um mutirão de limpeza na ilha, trouxemos esse lixo de volta. Isso foi super noticiado na época, foi agora nesse último verão. Então, foram ações nesse sentido de educação ambiental. É muito difícil, porque as ações são sempre muito pontuais, mas eu acho que elas são muito simbólicas. As pessoas que participam acabam levando aquilo no coração de uma forma muito, muito forte. Você participar de um mutirão desse, ver essa prática, aquele lixo todo saindo, e você acaba virando um agente mesmo de defesa do meio ambiente, de conscientização. Se você vê alguém jogando lixo, você vai atuar. Então, acho que ampliar esse tipo de ação que é importante. Bom, contra um cara que vai para uma praia e deixa o lixo na areia, é muito difícil você ter uma solução técnica, uma solução de chamar os especialistas, de fazer estudos e gráficos. A gente tem que trabalhar na educação ambiental e se não for resolver na coerção, né? Fazer alguma coisa, como ela disse, uma multa, alguma coisa ali em cima daquele indivíduo. Eu vou fazer um papel aqui de advogado do diabo, uma pergunta que choca aí a maioria da população, mas eu gosto de entrar nesse tema. Você sabe que muitas praias ao redor do mundo, elas são privadas, né? Áreas públicas que foram privatizadas e a pessoa paga para poder frequentar aquela praia. Lógico que com esse dinheiro há uma limpeza maior nessas praias do que na praia pública. Geralmente esses lugares têm praia pública e praia privada. Teve no Brasil tentaram fazer aqui, ali perto de Copacabana, ali entre a Praia do Diabo e a Praia de Copacabana, teve uma tentativa de fazer uma praia, era uma festa, que era uma praia, etc. Como é que você vê essa questão da gente privatizar algumas áreas, praias pagas no Rio de Janeiro?
para que esse dinheiro fosse usado, por exemplo, para limpeza, etc. Eu sou totalmente contra, né? Eu acho que a praia é um bem público, tem que ser de todos, né? Todos têm que frequentar, e isso a gente vai ter que aprender a duras penas mesmo, a cuidar da nossa orla. Não adianta a gente segregar pessoas, e isso não dá certo. A gente tem que educar e todo mundo vai ter que aprender junto a cuidar. Na prainha, por exemplo, é interessante que ela tem uma qualidade muito melhor que as outras. O frequentador da Praia da Prainha é uma pessoa mais ligada na questão ambiental. Tem muitos surfistas, muitas pessoas que vivem ali naquele ambiente e acabam tendo uma identificação maior. Então, o desafio é a gente conseguir, talvez, dar mais identificação com o mar, com o oceano, para as pessoas que frequentam também as outras praias. Acho que isso começa cedo, né, com as crianças. Acho que é muito importante a gente colocar as crianças nesses mutirões de limpeza, colocar as crianças frequentando a orla, fazendo atividades na areia, tendo aulas na praia, aulas de meio ambiente. Acho que isso tudo vai fazendo com que a mentalidade mude, né? Eu acho que a geração mais nova já vem com um chip um pouco diferente, esse chip da sustentabilidade. Então, se a gente conseguir estimular isso um pouquinho, eu acho que a gente consegue resolver o problema de uma forma mais tranquila, sem nenhuma atitude mais brusca, né, de cerceamento e de acesso. Está citando a fonte aí da pesquisa que ele tinha feito, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ. Eu aproveito para falar para os alunos que sempre que citarem algum dado, citarem a fonte, mais para um aprendizado de vocês com relação ao ambiente universitário acadêmico, né? No mestrado, no doutorado e na monografia de TCC que vocês têm que fazer, sempre nós temos que citar a fonte quando a gente cita um dado claro. Ontem aconteceu com o Frei Davi uma pergunta e o Frei Davi pediu a fonte antes de responder. Isso é normal no ambiente acadêmico. Obrigado aí, Pedro, pela sua participação. Muito obrigado também por citar a fonte. O Cristiano está perguntando qual foi o impacto do reflorestamento para a Niemeyer. Né? Se está havendo o reflorestamento, como é que foi feito isso? Nesse tempo? Ali na Niemeyer, né, teve aquele grande deslizamento na chuva lá de abril do ano passado. Uma grande quantidade de terra, né, desceu para a rua, e a gente perdeu uma parte ali da nossa floresta. E nós iniciamos esse ano um reflorestamento. São, se eu não me engano, 18 mil mudas de espécies nativas que estão sendo plantadas ali naquela área da Niemeyer, e tudo com mão de obra local. Pessoas que moram ali no Vidigal, que estão trabalhando nesse reflorestamento, com mais de 18 mil mudas nativas para restabelecer aquela mata e impedir novos deslizamentos, né? Segurar aquela terra toda. Então, um trabalho muito importante estamos fazendo, teve uma repercussão grande, saiu aí em diversos jornais, e é o reflorestamento com a vista mais bonita do mundo, né? Você faz aquele trabalho ali com aquele mar, com a Pedra da Gávea, uma coisa maravilhosa. A gente quer agradecer muito aí a presença do Bernardo. Cortou o som, viu? Desculpe, eu que me cortei aí. Eu queria te falar sobre um projeto que eu acho que a Estácio precisa entrar e a gente poderia trabalhar junto. Primeiro, que é como a gente ajudar o meio ambiente com essas 72 unidades da Estácio no Brasil, e nós temos aqui no Rio 36 unidades. Por exemplo, com a reciclagem do lixo, vamos dar exemplo. E mais os materiais usados pela universidade, como a universidade pode ajudar nisso, né? A gente trabalhar nesse projeto. Outra coisa que, quando você falou aí do Parque da Catacumba, é a gente criar alguns projetos de visitação dos universitários, né? Nessas áreas, e esperamos a gente poder fazer um projeto junto. Quero te agradecer muito pela participação, passamos aí 1h38, foi a maior live desses tempos aí, muitas perguntas. Bom demais. E os alunos participaram bastante, e quero te agradecer muito aí pela participação, e dizer que estamos juntos aí para os futuros projetos. Quero dizer para vocês também que o EGAS foi responsável em 2000 e... Deixa eu ver, a gente já está no 12º evento, EGAS. Então, eu não sei se foi dos 44 ou se foi dos 46 anos, nós tivemos a festa, todo o nosso evento tem uma festa, né? Então, lá do Vivo Rio, né? Não, do Vivo Rio não, mas você foi especificamente responsável por uma festa do Vivo Rio, você e o Marcelo Queiroz, mas a gente teve uma lá no Café Del Mar. Né, o EGAS foi dono ali de uma boate importante ali em Copacabana,
e nós tivemos uma festa específica, lembra? Foi na palestra Lembro. do presidente da República, que teve presente no evento. E uma coisa muito engraçada, né? Porque na época esse presidente foi, e depois o presidente estava todo enrolado, 4, 5 anos depois. Então, a gente tem essas mudanças na política, né? Alguém que você chama num momento, e depois, no outro momento, é o caso do Ike Batista, as pessoas falaram aí. Era um projeto maravilhoso, de repente ele estava envolvido em um monte de problemas. Mas eu gosto sempre de falar o seguinte, Bernardo. Eu quis citar o exemplo do Ike, porque apesar do Ike ter tido aquele problema, não quer dizer que todas as ideias dele fossem péssimas. Né? A gente tem que continuar com a ideia das pessoas, porque a pessoa é um complexo, né, jurídico de mal, bom, etc. E as coisas boas, elas têm que ser preservadas. Eu, por exemplo, não sabia, você me esclareceu essa dúvida, para mim era fake news que ele tivesse investido na Lagoa, ou seja, ele realmente investiu, eu não sabia. Eu pensei que ele tinha mentido com relação a isso. Então, você vê, uma coisa boa que tem que continuar, outros empresários podiam ter retomado aí essa questão. Quero te agradecer muito, Bernardo, muito obrigado aí pela participação, te dar a última palavra aí para você falar com os nossos estudantes. Vitor, primeiro dizer aqui que eu estou muito feliz, tantos anos aí de amizade, acompanhando o seu trabalho, desde lá do início, né, você começou com essa questão de levar o nome da Estácio sempre para o topo, você sempre brigou muito pelo nome dessa instituição, pela qualidade do ensino, de trazer sempre os debates mais avançados possíveis, grandes palestrantes, e você está aqui de novo no meio de uma pandemia, liderando aí, eu acho que é a melhor programação de lives, né, que eu tenho acompanhado, e com esse sistema maravilhoso também, com essa audiência qualificada, estamos aqui com quase 100 pessoas acompanhando, participando, fazendo perguntas, então muito interessante estar aqui contribuindo também, estou honrado de estar aqui como convidado hoje, para mim é um orgulho muito grande. A questão que você falou da Estácio, entrar na questão da reciclagem é muito importante também. A questão do lixo zero hoje é um tema de vanguarda no mundo, muito importante. Eu recebi o presidente do Instituto Lixo Zero, só por uma história rápida, e eu falei com ele, mas o que você acha que eu devo fazer? Aqui na secretaria, por exemplo, como é que eu faço lixo zero? Aí ele falou, primeiro, você está completamente errado. Aqui na tua sala tem 2 lixeiras. Tem uma lixeira do teu lado aqui e tem uma lixeira lá atrás. Você não pode ter nenhuma lixeira. Mas como é que eu não vou ter lixeira? Ele, exatamente isso. É isso que a gente precisa. É que você pense, o que eu vou fazer com lixo? Então, quando você pensa o que vai fazer com lixo, você não faz mais bolinha de papel para jogar no lixo. Porque 100 bolinhas de papel ocupam um espaço. Agora, 100 folhas, né, que você coloca assim deitadinha, ocupa um espaço muito menor. E essa folha você consegue reutilizar e talvez você nem precisasse ter usado aquela folha no início. Então, você começa a repensar todo o teu consumo. Se você não tem lixeira na tua sala, você vai pensar, você tem que, tudo bem, vai ter que descartar o lixo, você vai separar aquilo. No corredor da secretaria vão ter lixeiras, né, para fazer a coleta de cada material. E cada material tem um valor. Esse material vai se transformar em alguma coisa. Então, na verdade, do lixo, pouquíssima coisa do lixo, na verdade, é lixo. São materiais que podem ser reciclados e transformar em outra coisa. Então, acho que seria muito interessante se você conseguisse levar isso para dentro da Estácio, que tem tantos prédios, tanto lixo que é produzido, né? E, com certeza, isso também seria muito bem visto pelos alunos que apoiariam muito essa iniciativa, também com a questão do óleo reciclado, das tampinhas plásticas, colocar pontos de coleta de tampinha para transformar em bancos que vão servir para a universidade. Isso é muito legal de ser feito. Eu acho assim, as pessoas que estão acompanhando, quiserem seguir essa área do direito ambiental, eu acho que é uma área que vai crescer muito. Essa pandemia alertou o mundo para a questão ambiental, para o valor dessa discussão. Isso só vai ser ampliado agora. É uma área em crescimento e é uma área que a gente pode ajudar muito aí. As novas gerações também, a gente deixa um impacto no mundo. A gente conversou aqui durante a live sobre inúmeros problemas da cidade. O Rio é uma cidade cheia de problemas, mas com uma capacidade incrível de dar a volta por cima, de solucionar, de lutar e criar soluções. A gente tem muito mais pessoas boas fazendo bem na cidade. Eu poderia citar aqui inúmeras ONGs, inúmeras pessoas que lutam diariamente por algum cantinho dessa cidade para preservar e para cuidar. São pessoas que fazem um trabalho aí fantástico.
eu sempre digo isso quando alguém elogia alguma iniciativa minha, eu falo, não, você tem que elogiar o cara da ONG lá que está fazendo trabalho, não recebe nada por isso, cuida daquela areazinha dele. Eu estou aqui, tenho meu salário, minha obrigação é estar fazendo isso, eu tenho que ser cobrado, tenho que fazer cada vez mais, mas muitas pessoas fazem muito por essa cidade, e eu acho que a questão do direito ambiental tem que ser desenvolvida para a gente conseguir mecanismos, legislações cada vez mais avançadas para fazer esse controle da atividade humana em relação ao meio ambiente. A gente conseguir controlar cada vez mais o impacto que a gente causa e conseguir sempre compensar o que a gente não controla, para a gente conseguir ter esse ambiente equilibrado. E só para encerrar, o Rio é uma cidade com uma matriz energética limpa, é a primeira cidade a ter um inventário de emissões no Brasil, é a primeira cidade que fez isso, é a única cidade hoje que faz esse inventário só com os servidores, sem nenhuma ajuda externa, para você entender a qualidade dos servidores do Instituto Pereira Passos, da Casa Civil, do Meio Ambiente, que atua em conjunto para fazer esse inventário. É a primeira cidade a estar em conformidade com o Pacto de Prefeitos, que é um pacto global para a questão das mudanças climáticas. Então, uma cidade conceituar nas ações climáticas. Recebi agora um troféu internacional, fiz um vídeo agora com o prefeito também sobre isso, um troféu internacional do C40, reconhecendo o Rio nessa questão das mudanças climáticas. O Rio se comprometeu a ter neutralidade de carbono até 2050. Então, nossos objetivos estão também nas nossas leis, não é só conversa, a gente tem determinadas ações para atingir todas essas metas. Então, tem muito mais coisa boa para a gente falar, e a gente, às vezes, não fala, né? A imprensa está sempre também mostrando algum ponto negativo, eles existem também, mas também tem muitas coisas boas que a gente precisa valorizar. Todas essas pessoas trabalham em prol do meio ambiente, e espero que depois dessa live a gente tenha conseguido motivar algum desses alunos a vir também para esse lado, que eu acho que é muito interessante. Então, agradeço muito, Vitor, estou muito honrado de ter participado dessa programação de live fantástica que você tem feito nessa faculdade fantástica, com tantos alunos aí importantes. Muito obrigado. Vamos entrar nessa questão do lixo zero, vou falar com a empresa que comanda a Estácio para a gente marcar uma reunião e, de repente, já começar até online mesmo. Agora a gente está com lixo zero, nesse momento é lixo zero, pelo menos da universidade. Mas a gente entrar nesse projeto. Obrigado, Bernardo, vou desligar aqui e a gente volta a se falar. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado a todos. Valeu, um abraço. Obrigado.